uma plateia muito especial. Porque esta casa é uma casa especial, como sabem. Esta plateia que se reuniu aqui hoje não foi ao acaso. Desde manhã que alguns espíritos encarnados têm estado aqui a trabalhar. Têm estado aqui a trabalhar, obviamente, as coisas não parecem feitas, mas sempre galvanizados com os lágrimas dos olhos. Isto significa qualquer coisa. Vai querer que signifique na nossa vida qualquer coisa. O grupo que aqui está, trabalhadores de várias casas espíritas, pessoas já que têm bons conhecimentos e que, acima de tudo, têm um excelente coração. Vieram de vários pontos do país e aqui convergiram para esta casa e hoje, mais do que nunca, vai ser um ponto de luz no universo. Aqui. Vou passar a palavra ao Paulo Frejeiro para apresentar o grupo, o projeto União com Jesus, que, conhecendo já as suas atuações, o seu trabalho, a sua dedicação, a sua entrega impressionante, finalmente conseguimos fazê-los a Santarém. E aqui os temos, com muita satisfação e muito honrados, por nos ter, mais uma vez, junto ao nosso coração e estender esse coração a todos que aqui se encontram neste momento. Vou passar a palavra ao Paulo Frejeiro, que vai dar início à função. Boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir bem. Sim. Em primeiro lugar, queremos agradecer muito à Associação Cultural Espírita de Santarém por nos receber no dia de hoje, mas queremos agradecer mais ainda pela forma como fomos recebidos. Todo o carinho que nós podemos sentir desde o primeiro momento até agora é verdadeiramente motivo de grande emoção. O António já é um amigo já há algum tempo e temos podido partilhar em conjunto alguns momentos de grande alegria. Hoje encontramos aqui numa situação diferente pela qual nós nos conhecemos, mas continuamos com o mesmo propósito, e esse é o de sermos fiéis a Jesus. O trabalho que aqui trazemos hoje representa todo um esforço, toda uma dedicação durante vários anos à música e a um conceito que nós gostaríamos de desenvolver, que é o conceito de música espírita. Está muito bem descrito num livro chamado Obras Póstumas, de Allan Kardec. Temos um capítulo dedicado àquela que será a música espírita. Mais tarde, Leon Denis também nos fala sobre o espiritismo na arte, a influência que a doutrina espírita poderia desenvolver em todas as artes. E vamos encontrar também um conjunto de artigos publicados na Revista Espírita, dedicados à influência da música, do espiritismo na pintura, na poesia e também na música. Quem não o conhece deve fazê-lo. Deve procurar ler esses artigos que foram compilados num livro que se chama Espiritismo na Arte. Assim como as obras póstumas, os textos dedicados à música celeste e à música espírita. A influência da doutrina espírita, ela reflete-se em todos os setores da atividade. Porque ela reflete-se essencialmente naquilo que nós somos e naquilo que nós devemos ser. Ou seja, todo um processo que nós necessitamos de desenvolver para nos aprimorarmos. E a doutrina espírita esclarece-nos muitas coisas que Jesus disse, aprofundando-as e dando-nos um entendimento que nos possibilita e responsabiliza pela nossa verdadeira mudança no comportamento, na forma de sermos e de estarmos com todos. O trabalho que elaboramos é dedicado a um espírito muito nobre. É dedicado a Eliú. Porque Eliú é responsável pelas funções sociológicas do nosso planeta, mas também é o nosso mentor espiritual Portugal. Está muito ligado a Portugal. E
o trabalho que procuramos desenvolver faz-nos relembrar esse passado glorioso da época de 500, em que teve a oportunidade de concretizar na Terra uma tarefa que lhe tinha sido atribuída diretamente por Jesus no plano espiritual. E então, o nosso trabalho denomina-se Elil e a Nova Era. Porque a Nova Era é aquilo que, na verdade, já estamos a viver a este momento. Este é o momento da grande transição, como diz Divaldo Pereira Franco. Esta é uma época única. É um momento, esta existência, da nossa afirmação, da nossa transformação moral, ou da possibilidade que nós temos de nos transformarmos de facto. Conseguimos vencer o homem velho que ainda existe em nós, transformando-nos, modificando-nos, para conseguirmos cumprir as propostas que o Cristo nos deixou há mais de 2000 anos. Num livro ditado pelo espírito Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier, intitulado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vamos encontrar uma passagem muito interessante na primeira pessoa entre Jesus e Eli. E diz assim Jesus: Eli, disse a voz suave e meiga do Mestre a um dos seus mensageiros encarregados dos problemas sociológicos da terra. Meu coração se enche de profunda amargura devido à incompreensão dos homens no que se refere às lições do Evangelho. E aqui percebemos logo duas situações. Primeiro, a constatação de Jesus perante o panorama que avistava do nosso orbe terrestre à época. Estamos a falar do último quartel do século XIV. Portanto, as cruzadas tinham acabado de acontecer e, como tal, Jesus sentia-se imensamente triste por haver homens na terra que, em seu nome, procuravam impor a sua fé a outros povos da pior forma possível. E a outra constatação que podemos retirar é, de facto, esta que já referimos, a função que ela tem no nosso planeta. De procurar dinamizar os movimentos de socialização para que o progresso do próprio planeta se possa fazer implementar. E depois, Jesus atribuiu uma missão a Elio. Tu, Elio, te corporificarás na terra no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários, que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. E naquele tempo Jesus referia-se ao povo português, o mais humilde e trabalhador da Europa. Os descobrimentos ainda não tinham acontecido. E Portugal apresentava condições espirituais para poder realizar esta tarefa. Mas eu gostaria agora de colocar uma questão a todos vós. Quem é Elio? E vocês vão todos dizer, o infante, não é? Certo? Mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei, quem é Elio? Porque o infante surgiu muito depois, no período dos descobrimentos, mas Elio refere-se a outra personalidade. Aliás, na verdade, a única que se tem conhecimento, a única existência desse espírito, ou seja, sim, a única existência na Terra desse espírito, antes do infante Sagres. Não existe, ou não temos conhecimento de outra existência desse espírito, o que já quer dizer qualquer coisa também. Então, vamos procurar, através do estudo que tivemos a oportunidade de realizar, procurar compreender quem é que foi ele. Humberto de Campos
utilizou o termo Elil para designar aquele espírito, mas na verdade essa versão é uma versão árabe de um nome hebraico que é Hillel. Hillel viveu entre 70 anos de Cristo e 10 depois de Cristo. Já aqui fazemos uma constatação. E qual é a constatação que fazemos? Que Hillel foi contemporâneo do Cristo. Mas Hillel terá conhecido Jesus? Muito provavelmente não. Não conheceu certamente a vida pública, porque a vida de Jesus, a vida pública, começou aos 30 anos. Se ele desencarnou quando Jesus tinha 10, não deve ter tido a oportunidade de conhecer Jesus. Por volta de 30 anos de Cristo, Hillel entrou para o grupo dos líderes dos escribas farisaicos em Jerusalém e foi atribuída à mais alta autoridade do Sinédrio, com o título de príncipe, ou seja, o presidente do Sinédrio. Foi o fundador de uma importante escola judaica, conhecida pelo sentimento de compaixão. Hillel viveu na memória da posteridade como um grande instrutor que reunia e praticava as virtudes de caridade, humildade, paciência e piedade. E por este conjunto de virtudes, nós apercebemos imediatamente e constatamos de que certamente existe uma ligação muito forte entre Hillel, ou seja, Elil, e o Cristo. Há um conjunto de sentimentos comuns: caridade, humildade, paciência e piedade. Algumas das suas citações, ou seja, algumas das frases que ele empregava com os seus discípulos eram as seguintes: o meu rebaixamento é a minha exaltação. E nós imediatamente fazemos a ponte com Jesus, quando ele diz: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. O que seja desagradável para ti mesmo, não o faças ao teu vizinho. Ou seja, faz aos outros aquilo que gostarias que fizessem. A proposta de Jesus é na positiva. Esta aqui é pela negativa. Ou seja, não faças aos outros aquilo que gostas que façam. Mas a proposta de Jesus é mais profunda. Faz aos outros aquilo que gostarias que fizessem. Porque implica uma ação, implica um gesto, um movimento, fazer. Enquanto ficar quieto, é tranquilo. Mas também não se faz o bem. Quem não aumenta a sua cultura, a sua virtude, diminui. Ou seja, quem não se desenvolve moralmente ou intelectualmente, ou ambas, diminui porque não cresce, fica estagnado. E quem estagna é como se retrocedesse. Quem trabalha por amor a uma coroa está perdido. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou se serve a um e prejudica-se o outro. Portanto, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou se serve a Deus, ou se serve a Mamon. Com as respectivas consequências. Quem trabalha por amor a uma coroa... já disse. Peço desculpa. E então, agora, passaríamos então para o momento em que esse espírito reencarna. E esse espírito reencarna na Terra em 1394, todos sabem, faz parte da história, como filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre. E foi o heróico infante de Sagres que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadoras para além dos mares. Eu esqueci-me de referir de que no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da introdução, há lá uma notazinha sobre a personalidade de Hillel. E essa notazinha é muito importante, porque Ismael Gomes Braga, que foi um redator da revista O Reformador, da Federação Espírita Brasileira, fez um estudo muito acurado sobre a personalidade de Hillel. Então foi encontrar em 2 livros hebraicos, a Ética dos Pais
e o outro penso que seja Hebraico Vivo, e também na Enciclopédia Britânica, informações sobre esse Hillel. E foi o conjunto dessas informações que Ismael Gomes Braga, em 1937 e 1955, pôde recolher e realizar esses 2 artigos sobre Hillel, que nós fomos encontrar estas informações de que, de facto, o espírito de Hillel é o mesmo do Infante de Sagres. Portanto, esse trabalho foi feito por esse redator da Federação Espírita Brasileira, Ismael Gomes Braga. E outra coisa também que é muito interessante é que nós não temos nesta versão do nosso trabalho, que é uma versão um pouco mais curta, porque vamos ter a seguir o nosso concerto. É muito interessante percebermos que Ismael Gomes Braga, ao pesquisar sobre a personalidade de Hillel, veio encontrar um conjunto de regras desenvolvidas por Hillel e que tiveram na base, ou digamos que como uma filosofia que esteve na base do surgimento do Esperanto. E o que é o Esperanto? O Esperanto é uma língua absolutamente neutra que serve, que poderia servir para que todas as pessoas do planeta pudessem dialogar em conjunto umas com as outras e que pudessem, portanto, com uma língua comum, sem deixarem de utilizar a sua língua nativa, portanto, do seu próprio país, mas podiam utilizar o Esperanto como uma língua universal para que todos pudessem entender. E outra coisa muito interessante e muito importante é de que Hillel acreditava que seria possível a criação de templos neutros. E esses templos neutros serviriam para que os dirigentes, as pessoas mais eminentes das diferentes religiões e todos aqueles que as seguiam, se pudessem reunir nesses templos neutros e pudessem partilhar a sua forma de sentir Deus, a sua forma de acreditar em Deus, partilhar as suas experiências uns com os outros, para que existisse uma fraternidade universal entre todas as religiões. Estamos a falar à época, portanto, ao tempo de Cristo. E Zamenhof, o Dr. Zamenhof, quem foi a personalidade que criou essa língua, o Esperanto, ele conseguiu compilar esse conjunto de regras e, através de toda essa filosofia deixada por Hillel, ou seja, Hillel, desenvolveu essa língua neutra para que todos os povos pudessem partilhar, pudessem se reunir numa língua comum, para que houvesse um entendimento mais alargado. Agora imaginem, se há 2000 anos atrás, esses templos pudessem ter sido criados. Que consequências benéficas é que isso traria ao nosso orbe terrestre na atualidade? Se calhar, hoje em dia, não estaríamos a falar em Estados islâmicos. Se calhar as cruzadas não teriam acontecido. Porque teria havido a oportunidade de todas as diferentes religiões poderem se confraternizar pacificamente. E como isso era importante. E referimos isto porque há pouco tempo, no final do ano passado ou no princípio deste ano, o Papa Francisco fez um vídeo de apelo à confluência de todas as religiões, precisamente por perceber que na base de muitas das guerras estão, entre aspas, como é óbvio, motivos religiosos, que não é verdade, é um aproveitamento fanático de uma religião para provocar uma guerra. Isso, portanto, a religião em si não tem culpa daqueles que a utilizam para fomentar a guerra. Mas isto é muito interessante, porquê? Porque, de facto, esse espírito, que é um espírito muito nobre, do qual Divaldo Pereira Franco já teve a oportunidade de se manifestar várias vezes, ainda agora em fevereiro, numa palestra que realizou, se não estou em erro, em Rio Preto do Sul, será? Ribeirão Preto do Sul. Rio Preto do Sul, não é? Ele fez uma palestra em que fala da frontalidade do Papa Francisco em desmascarar a hipocrisia de muitos que vivem à sombra da Igreja, dentro da própria Igreja, e o trabalho fundamental
que o Papa Francisco está a realizar dentro da Igreja Católica para a reformar. No fundo, para voltar a procurar trazê-la para a sua origem, para o cristianismo primitivo, mais humilde. Aliás, ele tem dado exemplos constantes dessa humildade. Tenho a impressão que alguns cá em Portugal, até políticos, já estão-se a deixar influenciar pelos exemplos do Papa Francisco, o que é benéfico para todos nós, se assim for, se for verdadeiro. Mas isto, o que nós queremos dizer é que, de facto, é urgente, é importante que nós consigamos e saibamos abraçar as pessoas das outras religiões, porque cada um acredita em Deus da forma como se vive. Nós não podemos criticar a ninguém porque acredita em Deus daquela ou outra forma. Nós, como espíritas, temos uma consciência mais profunda e mais alargada pelo conhecimento que a doutrina nos dá e que também nos responsabiliza a sabermos amar os outros como a nós mesmos. Porque explica-nos como é que isso se faz. Não é o Evangelho um livro pleno na explicação desse sentimento? Do amor aos outros como a nós mesmos? Então, aquilo que nos compete realizar e que é de fundamental importância é esse trabalho interno, esse trabalho íntimo de procurarmos através dos processos maêuticos de que Sócrates, o filósofo grego, desenvolvia junto dos seus discípulos, o processo de nós nos conhecermos a nós mesmos, porque nós só podemos amar os outros se nos amarmos. Essa é a proposta do Cristo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo em primeiro lugar. Porque se eu não me amar, como é que vou amar os outros? É impossível. E temos que ser abertos a criar espaços de confluência, de sabermos aceitar os outros nas suas diferenças. Porque essa é que é a proposta de Cristo. Que todos nós nos saibamos entender uns aos outros. E nesta época de transição que estamos a viver, estamos de facto a passar por momentos muito complicados. Cada vez que ligamos a televisão e assistimos aos noticiários, somos confrontados com uma série de situações que nos causam preocupação. Temos a situação da Coreia do Norte, temos a questão das eleições nos Estados Unidos e todo um conjunto de situações preocupantes que, se aqueles que não forem os mais capazes e aqueles que sejam moralmente mais desenvolvidos e que possam estar à frente dos grandes destinos do nosso planeta, a questão que pode vir a surgir ou pairar no ar de uma terceira guerra mundial. Porque se houvesse, só seria uma. E de facto, recordamos imediatamente de um vídeo que vimos há pouco tempo, intitulado Data Limite, em que é referido um programa em que Francisco Cândido Xavier pôde participar, em 1971, o programa Pinga Fogo, e em que ele deixou-nos uma série de situações, ou comentou uma série de situações muito, muito, muito importantes para a humanidade. Em que ele disse que Jesus tinha pedido a entidades celestiais que tomam conta do universo conhecido e que estavam preocupados com aquilo que nós humanos na Terra poderíamos fazer, porque todas as ações que nós desenvolvemos no planeta têm consequências no próprio universo, e eles estavam muito preocupados com a situação da bomba atómica e com a conquista do espaço lunar, porque isto aconteceu, esta reunião entre Jesus e essas entidades, em 1969, quando o homem pisou a Lua, e portanto Jesus tinha pedido um prazo de 50 anos para que o planeta pudesse efetivar essa regeneração, essa mudança de mentalidade. E nós constatamos na atualidade que espíritos imensamente endividados estão a reencarnar na Terra e estão a assumir situações muito complicadas, como aquelas que já referimos, do terrorismo, e portanto estamos a viver um momento de alguma